noite, turma. Tudo bem? Tudo certinho? Bora então começar a nossa aula. Pessoal, o prof estava dando uma olhada aqui no calendário de aulas e eu acabei me passando na sexta-feira passada, aliás, na quinta-feira passada, perdão, dia 24, era dia de nós termos feito essa aula de projeto integrador, tá? E a gente acabou fazendo a aula da unidade curricular 10 de operação logística e organização. Então, eu estou trazendo a aula de hoje para o projeto integrador, tá, meus queridos? Só para a gente estar alinhadinho ali na demanda do cronograma, tá? Para a gente não atrasar muito no cronograma, tá? Porque aí depois, a partir do dia 21 de outubro, a gente vai ter aula direto nas quartas desse assunto, dessa temática. Então, para a gente não se perder na jogadinha. Combinado? Combinado? Então, assim, turma, a ideia é que seja breve hoje, porque a gente já fez projeto integrador no semestre passado, né? Eu parto do princípio que vocês já conhecem a metodologia, certo? Então fica mais fácil, assim. O prof programou o conteúdo da aula só para conversar um pouco com vocês sobre quais demandas, na verdade, a gente pode estar atendendo com essa situação do trabalho desse semestre, qual vai ser o foco do trabalho desse semestre, tá? Então, o semestre passado a gente focou em uma empresa de RH, né? Vocês lembram? Esse semestre, conforme eu disse para vocês inicialmente, a intenção é que não seja uma empresa, mas que seja a resolução ou a busca da resolução, a viabilidade da resolução de um problema logístico que se apresente aí dentro da nossa região, dentro do Rio Grande do Sul, enfim, dentro do Brasil, tá? Então a gente já vem falando aí nas aulas sobre situações logísticas, né? Semana passada, na aula da semana passada, da quinta-feira passada, a gente falou, por exemplo, do caso da TANAC, na situação de transporte para o mercado asiático, né? Com transporte mensal e a relação custo-benefício entre navio, avião, caminhão, tá? Trem, tá? Então, assim, são os 4 principais meios de transporte no Brasil hoje. Tem mais a questão do transporte por dutos, mas como vocês mesmos já verificaram no trabalho, é muito restrito, é uma modelagem muito específica de produto que pode ser transportado por essa via e acaba levando de um ponto A a um ponto B, então não tem muito desvio, não tem muita opção, muita alternativa, né? Então a gente fica basicamente nesses 4, né? Trem, ferrovia, rodovia, aéreo e aquaviário. Então a intenção, pessoal, assim, é que dentro daquele modelo de trabalho, tá? Dentro daquela estrutura de capa, de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, de pesquisa bibliográfica, de resumo, de sumário, de referência bibliográfica, eu já falei, né? De anexo, enfim, dentro daquela estrutura de trabalho que vocês já desenvolveram no semestre passado, vocês possam estar criando um trabalho que busque nesse semestre a viabilidade ou a resolução, ou até mesmo dizer que não tem solução para algum problema logístico que a gente verifique no nosso Brasil, na nossa cidade ou no nosso estado e por aí vai. Marcos, não é uma questão de preço. Nesse semestre a gente não vai trabalhar com preço, a gente não vai vender o produto, a gente não vai vender o serviço, né? A gente vai estudar o problema e buscar a resolução do problema, tá? Então, tipo assim, capitão, a tripulação está com sede, né? O problema é a sede. Quais são as alternativas para resolver a sede da tripulação, Marcos? Então, assim, prover água, prover suco, não tem água, não tem suco no navio, a gente vai
a gente vai pegar a água do mar, vai tirar o sal, vai purificar e aí o pessoal vai beber, tá? Então, assim, esse é o desafio do semestre, tá, gente? Então, assim, o prof traz para vocês, assim, alguns tópicos, tá? Para que vocês pensem, para que vocês reflitam, para que vocês busquem informações. Então, por exemplo, assim, no semestre passado, não, umas semanas atrás a gente falou que em semestres passados, em turmas passadas, por exemplo, a gente estudou nesse momento, alguns grupos estudaram nesse momento, na época, sobre a viabilidade do estacionamento rotativo em Montenegro, né? Porque não havia o serviço de estacionamento rotativo, ainda é uma demanda latente da população. Tenta entrar e sair, Cassandra. Mais alguém não tá ouvindo, galera? É só a Cassandra. Tá. Então, assim, daqui a pouco era uma demanda latente da população de Montenegro aquela situação do estacionamento rotativo, né? Então, se teve um grupo que estudou sobre essa questão do estacionamento rotativo. Teve um outro grupo, por exemplo, que foi mais para um viés ecológico, vamos dizer assim, né? Mais para um viés ecológico e, por exemplo, bolou um negócio de carona, né? Um aplicativo de carona, né? Teve um outro grupo que bolou a ideia, daí foi na linhagem de uma empresa, né? Foi na linhagem de uma empresa de ter uma empresa de aluguel de bike em Montenegro, por exemplo, né? Como que funcionaria uma empresa de aluguel de bike em Montenegro? Quais seriam os pontos de aluguel? Quanto que custaria? Aí sim, daí tinha preço, tá, Marcos? Porque eles foram no viés da empresa, de querer explorar a situação. Mas a gente pode explorar, por exemplo, nessa questão, uma situação de rotas turísticas para bike, né? Tá muito na moda, né, galera? Os grupos de ciclismo aí na nossa região e tal, pessoal andando de bike de dia, de noite, durante a semana, feriado e tal. Então, daqui a pouco criar rotas, criar grupos, enfim, assim, fazer viajar mesmo, entendeu? Tipo, no mundo da lua, sair fora da caixa, né? E estudar sobre isso e apresentar uma temática sobre isso, uma demanda sobre isso, né? Seria fomentar um turismo sobre duas rodas, né? Um turismo ciclístico para nossa cidade, né? Ou para nossa região, enfim, né? Pode pensar no Vale do Caí como um todo, né? Porque daqui a pouco, se ficar só em Montenegro, nesse ponto pode ficar um pouco restrito. Exato, tá, Gabi? Expande a questão cerebral em termos de transporte, em termos de logística, né? Vai além, cria algo macro, tá? Se a gente for pensar em termos de estado, de Rio Grande do Sul, de problemas, né? A gente sabe que o maior problema do estado é, de fato, o modal rodoviário, né? O modal rodoviário hoje no estado ele representa aí quase 90% do transporte de carga, né? Sendo que no Brasil é entre 60% a 65%, então imagina, a gente está aí quase 30% acima da média Brasil, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, galera, já volto. Tá, beleza. Então a gente está aí em torno de 30%, quase 30% acima da média do Brasil, né? Então o Brasil consegue usar outros modais, o Rio Grande do Sul não consegue, né? E o Rio Grande do Sul, mesmo com toda essa exploração do modal rodoviário, tem uma série de problemas, uma série de gargalos nessa situação, né? A gente tem aí uma série de rodovias estaduais e federais mal conservadas, com
com buraco, sem acostamento, muitas rodovias, muito acesso, existe ainda, né, gente, muito acesso a pequenos municípios no interior que ainda usa estrada de terra, não é nem asfaltado. Então são pontos do Rio Grande do Sul que precisam ser melhorados, né? E aí quando a gente fala nessa infraestrutura de logística de transporte, não significa só para o transporte de carga, né? Se a gente quer ir visitar uma determinada cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, porque tem uma cachoeira, porque tem uma igreja, porque a minha família nasceu lá, por, sei lá, qualquer viés turístico que vocês queiram, assim, daqui a pouco vocês desistem de ir porque não tem acesso asfáltico, entende? Então, ou vocês vão menos vezes, enfim, tá? Então isso tem que levar em consideração. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Tá? Bruno, a gente está falando da aula de projeto integrador hoje, tá? Então a gente está trabalhando para o projeto integrador do semestre ser algo direcionado à questão logística, questão de transporte, certo? Então resolver um problema de transporte, certo? Luandra também, seja bem-vinda para a aula de hoje. Ah, a Lu, tô devendo uma resposta para ela no WhatsApp, lembrei agora. Desculpa, Lu. Bom, voltando então, tá? A Gabi citou ali a questão de Harmonia, né? A Harmonia é uma cidade que tem acesso asfáltico por um lado, né, Gabi? Pelo outro não, né? Acho que quem vem aqui por Salvador do Sul aqui não tem acesso asfáltico, né? Tem acesso asfáltico quem vai via Montenegro e São Sebastião do Caí, né? Então é um exemplo, tá? É uma cidade próxima aqui de nós, é uma pequena cidade, tem um potencial turístico a ser explorado, tem bons restaurantes, por exemplo, né? E tem uma cachaçaria muito boa, muito famosa, muito legal. Tem pesca e pague, tem parque aquático, tem várias coisinhas lá em Harmonia. E daqui a pouco as pessoas deixam de ir tanto à cidade porque não tem uma boa infraestrutura de trânsito. Isso, Lu, pode ser com carga ou sem carga, adorei a temática, tá? Pode ser com carga ou sem carga, tá? É isso aí. Na verdade, Lu, assim, não precisa nem envolver carga, né? Precisa envolver a questão de resolver um problema logístico, entende? Vou dar um exemplo para vocês, assim, para quem, a Lu, né, que é de Montenegro, o Bruno, entre outros aqui na sala, né, galera? Hoje, por exemplo, de manhã a gente teve uma chuva forte na cidade, aí, durante 30 minutos, uma hora no máximo, e a gente teve várias ruas da cidade com alagamento, né? Que alguns trechos, assim, impossível de passar com o carro. Então, mesmo que seja um time curto, seja um momento específico, desculpa, seja principalmente nessas épocas de primavera, verão, né, nessas mudanças de estação que a gente tem, essas grandes enxurradas, uma rua alagada que impossibilita a passagem de bicicleta, de pedestre, de moto, de carro, de caminhão, de ambulância, do que for, é um problema logístico. Tá? Em primeiro lugar, é um problema de infraestrutura da cidade. E em segundo lugar, é um problema logístico. Então, assim, existe um negócio que a gente fala muito do custo Brasil. O custo Brasil está atrelado a esse tipo de problema. Quando eu não consigo chegar com os meus bens no lugar que eu quero, no momento que eu quero, no tempo que eu quero e por aí vai. Então, resolver, né? Não é desenvolver problema. Desenvolver problema já existe, Lu. Não me crie mais problemas. Eu quero que vocês resolvam, ou que vocês, pelo menos tentem, né? Resolver problemas do ir e vir. Exatamente, tá? Então, por exemplo, teve um outro semestre, vou ver se eu acho até o trabalho para mandar para vocês. Teve um outro semestre, e isso, Gabi, uma possível solução, que teve uma turma que trouxe um projeto, trouxe um estudo para que os ônibus da Aviação Montenegro tivessem um monitoramento via GPS e que houvesse um aplicativo de celular similar ao Uber que fizesse o monitoramento desses ônibus e dissesse pro
pro passageiro aonde o ônibus está e quanto tempo o ônibus vai levar para chegar na parada aonde o cara tá, né? Ou o cara relacionar, eu pego o ônibus na parada X, né? Então, assim, deste momento aonde o ônibus está, quanto tempo ele leva para chegar, certo? Então, assim, para apresentar essa relação de possível solução, Gabi, não é necessária a questão de valor, né? Voltando àquilo que o Marcos perguntou lá no início, não é necessário que vocês apresentem um valor para a solução de vocês. Ah, a nossa solução para ser implementada ela custa 50 milhões de reais. Não, não é isso. A nossa solução seria essa. Agora, quanto ela custa? Não sei, entendeu? Nesse momento não é problema nosso, tá? A gente vai fazer mais ou menos como os governantes fazem, entendeu? Os caras têm orçamento para as obras que custam 50 milhões o custo da obra. Quando encerra a obra custou 200 milhões e ninguém sabe por quê, entendeu? Então é mais ou menos isso assim que a gente vai fazer, tá? A gente vai se preocupar nesse semestre, vocês não vão se preocupar com custo, com preço, com valor. Vocês vão se preocupar com resolver um problema, tá? Então eu quero que vocês resolvam um problema. Então daqui a pouco um problema, como o prof citou esse do ônibus, de onde é que veio esse problema do ônibus? Por que as pessoas desenvolveram uma solução? Por que os colegas lá da Apple, por que os alunos na época pensaram nessa solução para o ônibus? Porque alguns colegas de curso, alguns colegas de escola foram roubados na parada de ônibus esperando o ônibus, né? Porque você chega na parada e você não sabe se o ônibus já passou, se o ônibus vai passar, se falta muito e por aí vai, tá? Então assim, se houvesse um aplicativo que dissesse quanto tempo falta para o ônibus chegar na parada, eu não passaria tanto tempo exposto à parada de ônibus. Imagina, às 10 da noite, 11 da noite, as pessoas expostas numa parada de ônibus, esperando um transporte que elas muitas vezes não conseguem mensurar se o ônibus já foi, se o ônibus ainda não foi. Exato, é essa a situação, né, Joana? Tem que correr atrás do ônibus, entendeu? Então, com o aplicativo ali tu sabe se o ônibus já passou, se o ônibus não passou. Então, isso é um conceito que melhoraria muito, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A Marco Polo lançou esse ano um ônibus fantástico em relação à Covid. Money Times, Diário, Marco Polo. Deixa eu ver se no site da Marco Polo mesmo, galera. Marco Polo. Telegram. Marco Polo. Então, assim, né, é uma relação que existe um problema. As pessoas não vão andar. BioSafe, Marco Polo BioSafe. Achei aqui. Deixa eu mandar para vocês o linkzinho, né? O que tu achou estranho, Brunão? O que acontece? Vai diminuir, as pessoas não vão poder andar de ônibus, porque o ônibus é um local fechado, porque o ônibus agrega muitas pessoas, porque o ônibus isso, o ônibus aquilo outro, né? Então, assim, a Marco Polo foi lá e lançou, né? Estudou rápido, pegou as tecnologias que já estavam disponíveis, como é que ela podia aplicar aquilo dentro do espaço do ônibus e criou o BioSafe. Ele tá vendendo pra caramba o tal do ônibus, né? Então, assim, outras empresas que fazem carroceria de ônibus não chegaram a essa solução da Marco Polo, do BioSafe, em tempo tão hábil quanto. Por que poucos assentos, Bruno? Pela limitação da Covid, entendeu? Eu não posso ter 2 passageiros, um sentado do lado do outro, mas eu criei uma série de outras estruturas que minimizam o impacto da doença dentro do transporte, né? Pode ser uma solução dentro de uma empresa privada tipo a Uber. Se a gente enxerga que existe um problema na Uber, a gente pode prover uma solução para a Uber, né? Aí é que tá, Bruno, o que ocorre, tá? O ônibus, Bruno, ele é flexível nessa situação de assento, tá?
vou te dar um exemplo que eu descobri por um acaso, tá? Esses ônibus, essas amarelinhas da Aviação Montenegro, quando elas trabalhavam nas linhas da Braskem, elas tinham apenas uma fileira de banco em cada lado. Então, tipo, sei lá, tinha 5 bancos, ia 10 pessoas dentro de uma micro-ônibus da Aviação Montenegro para Braskem, tá? Então, o que eles fizeram? Para trazer para o urbano, eles compraram assentos e colocaram os assentos no ônibus e fizeram o que a gente chama de laudo do Inmetro, né? Fizeram uma avaliação no Inmetro para ver se o banco estava bem preso, se tinha cinto de segurança, enfim, se respeitava as normas básicas de segurança e readequaram a documentação do ônibus. Então, o ônibus estava adequado para ter 10 assentos, o ônibus passou por essa fiscalização do Inmetro, vamos dizer assim, aí passa por uma vistoria no Detran e tal, e passou a ter 20 assentos. Então, essa questão do BioSafe da Marco Polo pode fazer essa mesma condição. O ônibus tem 20 assentos, passou lá, não vou mais usar a relação do BioSafe, posso colocar mais pessoas dentro do ônibus, eu compro os assentos da Marco Polo, instalo no ônibus e está resolvido o meu problema, certo? Assim como, Bruno, aproveitando o parênteses, aproveitando o momento, o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, permite que ônibus, caminhões e picapes de grande porte tenham sua altura alterada em relação ao solo, né? Então você pode ter um ônibus mais baixo, um ônibus mais alto, um caminhão mais baixo, um caminhão mais alto, desde que você siga lá algumas regras que está no Código de Trânsito. Muito antes da discussão que se tinha, por exemplo, sobre carro rebaixado, tá, Bruno? Só pra gente fazer esse parênteses, essa relação, entendeu? Isso já tá lá no Código de Trânsito desde 96, 97, tá? Então, quando a gente trata desse tipo de transporte, a gente passa a ter uma lógica um pouquinho diferente, certo? Então, isso acontece. A Gabi trouxe a questão da Uber, né? Trazer uma solução dentro da Uber. Gabi, turma, deixa eu fazer uma provocação, né? Uma pergunta, uma provocação. Vocês já observaram aqui na nossa cidade, ou na cidade de vocês, Triunfo, Harmonia, São Sebastião do Caí, onde seja, qual é o tipo de infraestrutura disponível para o taxista? O que o taxista tem como infraestrutura disponível? Só, exatamente, Matheus. Só a parada, um banco, né? Às vezes um banco de madeira, a cadeira de praia é deles, né? É isso aí, é um teto para não chover, né? Entre aspas, não chover. E deu, cara. Entendeu? Um banquinho, uma cadeira de praia e deu. Você precisa fazer um xixizinho, ele tá ferrado, entendeu? Ele tem que pegar o carro, sair da praça, né? Sair do ponto e ir num posto de combustível, ir em casa, bater palma no vizinho, pedir permissão, certo? Então falta essa infraestrutura. Pensem sobre isso. Não precisa pensar num grande problema. Vocês estão vendo, gente? Não é um grande problema que eu quero que vocês resolvam, né? Eu não quero que vocês reinventem a roda. Eu quero que vocês pensem num pequeno problema. Qual é o pequeno problema que a gente pode resolver em termos de logística, em termos de trânsito, em termos de atuação, tá? Um exemplo que eu ainda não vi, se vocês já viram, funcionando numa pequena cidade ou numa média cidade do Brasil, por favor me digam, tá? Mas todas as vezes que eu fui na Expotec do São João Batista, que eu fui visitar uma Expotec do São João Batista, sempre tem um raio de um grupo com o raio da sinaleira inteligente. O que é a sinaleira inteligente dos caras? É sensor no chão que mede o fluxo de trânsito e, baseado no fluxo de trânsito, delibera qual sinal vai estar aberto, qual sinal vai estar fechado e quanto tempo esse sinal abre e quanto tempo esse sinal fecha. E eu nunca vi isso funcionando na vida real. Não sei se é custo, não sei se é falta de confiança das prefeituras, não sei se é até um problema prático, que daqui a pouco na prática não funciona, entendeu? Então,
A gente precisa pensar num problema que possa ser pequeno, mas que nos traga uma solução prática, fácil, tranquila, serena de ser apresentada e resolvida. Entenderam? Ficou claro o que a gente tem que resolver esse semestre? Barbadinha, né, Marquinhos? Mumuzinho. Esse semestre é uma barbada. Show. Então tá, galera, lembra, ó, eu quero capa, eu quero sumário, eu quero resumo, eu quero desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento tem que ter pesquisa, tem que ter citação de autor, tem que ter, ok? Conteúdo, certo? Certo? Conteúdo. Conclusão, referência bibliográfica, tá? E, se possível, anexo, né? Umas fotinhos, umas tabelas, algumas coisas que ilustrem, certo? Conforme o calendário das aulas, é para amanhã, tá? Conforme o calendário das aulas, brincadeira, a gente tem até 16 de dezembro. Então, 16 de dezembro será a apresentação, ok? Seja ela presencial ou online, certo? 16 de dezembro a apresentação. Então, vocês têm de final, vocês têm aí 2 meses e meio para fazer. Barbadão. 2 meses e meio para fazer, tá? Não me enrola. Pode ser em dupla? Pode ser em dupla, mas que não passe de dupla, certo? Porque semestre passado eu sei que teve trio e quando chegou na hora de apresentar, ninguém queria apresentar, ninguém queria dar as caras, tinha projeto mal acabado, tá? Esse semestre eu não vou tolerar trabalho mal acabado, certo? Vai cair para recuperação e a recuperação vai ser dia 23 de dezembro, véspera do Natal. Vai ter que me levar presente. Se não me levar presente, não precisa nem ir fazer a apresentação. Vocês entenderam? Não é kkk, Gabi. Não é kkk. É trabalho top de aluno técnico. Vocês se puxem, não me venham o trabalhinho da quinta série. Ai, meu Deus, Joana. Temos que dar uma olhada. Posso pedir ajuda até pra Jamile lá no Senac pra ver se tá tudo certinho. Mas a princípio tá certinho, tá, Jo? Eu lancei as notas lá. Se tu tá aqui matriculada, acho que passou. Tá, Jo? Mas me manda, meu bem, amanhã de tardezinha, me manda um WhatsApp ali por 15 para 7 horas pro prof dar uma olhada aqui. Tá, meu bem? D de desenvolvido. Tem D e ND, tá, galera? Basicamente é D e ND, tá? Desenvolvido e não desenvolvido. Tem o não compareceu, tem outras letrinhas ali, a gente pode ver essa sopa de letrinhas mais pra frente. Mas o básico é o seguinte, é D de desenvolvido e ND de não desenvolvido, tá? Mas para não desenvolvido é porque, velho, foi pra recuperação e continuou patinando e não falou nada, não entregou nada, não chegou em resultado nenhum, tá? Tranquilo? Sereno? Show. Nos vemos amanhã, então.